Não dá pra você colocar tudo num saco só, é injusto isso. E você tem que ajudar, as pessoas estão sofrendo lá. A gente tem uma das meninas aqui que faz a luz, ela é ucraniana. A família dela inteira tá desesperada lá, que não consegue sair de lá. A casa dela foi destruída, a escola, tudo destruído, cara. É muito triste isso. E vai falar que ela é nazista, que ela tem culpa, ela não é. Drica, eu tô muito nervosa Então tá tudo bem. de começar essa entrevista, porque são 2 anos sem fazer isso, então hoje é um dia muito especial, acho que, claro, para vocês, mas pra gente também, porque marca o nosso retorno das entrevistas em shows. Então, muito obrigada e eu tô muito feliz de vocês serem as primeiras a inaugurar. Fico feliz. Obrigada mesmo pelo apoio, pelo interesse, sempre vim aqui apoiar a Nervosa. Obrigada. A gente tá muito feliz mesmo. Deixa eu te fazer, então, a primeira pergunta que tem a ver com isso, né? Deixa só o avião passar, gente, que aí a gente continua. Qual que tá sendo a principal diferença, assim, de uma turnê antes do Covid e agora pós-Covid, né? Como que tá sendo para vocês essa readaptação e a recepção dos fãs, né? Porque foram 2 anos aí parados, né? Sim, é muito louco porque a Nervosa tem 2 processos, né? Vamos dizer assim, que é o pós-Covid, que todo mundo ficou trancado por muito tempo, com muita vontade de sair e tal. E a gente tem um line-up novo. Então muita gente tá vindo muito curioso e a galera tá tendo uma resposta, assim, incrível com a gente. A gente tá muito feliz. Os shows estão bem, assim, muita gente, mais do que eu tava esperando, porque foi tudo de última hora, na verdade. Como estavam todas as restrições, cada país com uma restrição diferente, a gente não sabia se a gente ia manter a tour ou não. Então a gente não podia promover muito, porque se a gente promove e depois cancela, né? Então a gente estava esperando até o último momento para ficar 100% confirmado. Só que isso aconteceu 2 semanas antes da turnê acontecer e a gente começou a divulgar muito, sim, muito mesmo. E agora a gente tá aqui e os shows são todos lotados, cheios de gente, galera gritando, respondendo, cantando as músicas, super feliz, com todas as meninas novas. Isso é maravilhoso. E, inclusive, hoje vocês vão ter aí plateia especial, né? O Municipal, que inclusive é uma das bandas preferidas da diva satânica, estará aí na plateia para prestigiar vocês, né? Sim, sim, eles são incríveis. A gente já encontrou com eles em vários festivais, a gente sempre se fala, às vezes, pela internet também, sempre apoiando uns aos outros. E é muito legal, poxa, a gente tá aqui. Em Portugal, às vezes, é um pouco difícil vir, porque sempre tá um pouco mais fora da rota. Se não passa pela Espanha, fica difícil passar por Portugal, porque tá um pouco longe. 2 anos atrás, eu acho, a gente conseguiu vir no Barrocelas, né? A gente tava lá. Mas foi uma exceção, porque como é um festival, a gente consegue vir e tal. Então eu tô muito feliz, porque eu implorei muito pro nosso booking agents. Falei, não, tem que ter Portugal. Portugal é um lugar especial pra Nervosa, pra gente vir do Brasil, mesma língua e tal, tem que passar. Aí os caras fizeram a rota, eu falei assim, faz a rota pra gente passar por Portugal. E como é que tá sendo, igual a última vez que vocês estiveram aqui, era uma outra formação, teve a questão da pandemia, trocou tudo, e aí uma das perguntas que eu queria te fazer é, por exemplo, em relação à própria diva, né, que hoje é a vocalista da Nervosa. Como que você pensou em convidá-la, em fazer esse convite? Foi, lógico, a qualidade vocal dela é indiscutível, ela é maravilhosa, mas você também, em algum momento, falou, não, eu preciso de uma vocalista que seja carismática e que consiga também compreender principalmente os fãs do Brasil, né? Porque a Fernanda é uma pessoa carismática, né? E o público de vocês, a gente percebe que eles necessitam disso, é uma troca que vocês têm. Então, como que foi pensar nessa escolha e como que está sendo o processo de voltar para a estrada com uma formação completamente diferente? Então, o processo de escolha de todas as meninas, na verdade, foi mais focado no que a gente combinava como pessoa, do que a gente quer para a vida, de como a gente se porta em relação a algumas específicas ocasiões, em coisas assim. A gente conversou muito antes para ver se a gente realmente combinava, para poder depois, mais pra frente, não ter aquelas diferenças de cada um que é ir pra um lado, sabe? Então eu tomei bastante cuidado com isso, porque eu sei que na cena metal, em qualquer cena, na verdade, tá cheio de mulheres super competentes, umas melhores do que as outras, e aí, no caso, não é quem é melhor que quem,
sabe? É quem melhor se encaixa em tal projeto, em tal coisa. Então, com todas as entrevistas, porque eu fiz mais entrevista do que teste com as meninas, porque a Diva já conhecia a capacidade vocal dela muito bem, porque a gente tocou junto, teve oportunidade, tudo, mas a relação mesmo, dia a dia, é o que mais importava pra mim. A gente teve várias conversas e isso que foi o que definiu. A gente sabe que você não tá mais no Brasil, você tá morando aqui na Europa. E você veio pra cá num momento, né, de pandemia, e agora a gente também tá passando por um momento complicado, que a gente tá enfrentando uma guerra, né? E infelizmente a Europa parece que tá disposta aí a se enfiar nisso daí. E aí eu queria te perguntar como que você tá recebendo tudo isso. A gente tem um histórico aí de bandas de metal que sempre escreveram sobre conflitos, sobre guerras, né? A gente tem, um dos maiores exemplos aí que a gente pode citar é Territory, do Sepultura, que fala justamente sobre isso. Então, como está sendo esse processo, essa nova experiência na sua vida, e como que isso está refletindo na sua arte, na sua obra, no jeito de fazer música e de pensar a Nervosa? Olha, é uma coisa muito louca, porque a primeira letra que eu escrevi pra Nervosa, que foi a primeira música que a gente fez pra Nervosa, foi a Time of Death, que é uma letra que fala sobre guerra. Principalmente mais de guerra civil, que é um pouco o que a gente vive no Brasil, né, com tráfico, polícia, essas coisas. Então falava bastante disso, mas também era bastante inspirado na guerra do Afeganistão, sabe, tipo umas coisas assim. E agora, depois da pandemia, tudo que eu menos esperava fosse uma coisa assim. Na verdade, quem é mais ligado em notícias, muita gente já estava meio que esperando algo, mas eu jamais esperaria, porque, não sei, eu ainda, acho que eu sou meio inocente, que eu tenho esperança ainda que a humanidade aprendeu com isso, apesar de ter escrito uma letra. Falando que não. Eu sou hipócrita, né? Porque eu escrevi uma letra que é o Perpetual Chaos, que fala que pode passar milhões de anos, a humanidade nunca vai aprender, e a gente sempre vai cometer os mesmos erros. Mas quando eu escrevi essa letra do Perpetual Chaos, eu estava falando de política, na verdade, e das escolhas políticas ultimamente que estão acontecendo, de pessoas com discursos muito extremos, né? Que eu achei que as pessoas não iam repetir esse erro. Eu estava falando mais disso, mas eu não estava falando exatamente de guerra, porque eu não imaginava que uma guerra ia acontecer. E agora tudo isso, na verdade, é muito agoniante, assim, sabe? Tipo, é uma coisa que mexe muito comigo. Eu tô procurando não pensar muito sobre isso, porque não há muito o que a gente fazer, a não ser ajudar quem precisa, que é o que a gente tá fazendo nessa turnê. A gente colocou uma caixinha de doações no nosso merch, para quem quiser doar para uma instituição que ajuda as crianças vítimas de guerra, com acompanhamento psicológico, sabe? Com atividades, assim, para as crianças. Mas não há muito o que a gente fazer sobre isso. E tudo pode acontecer, sabe? Então, tô vivendo um dia de cada vez, pensando que vou procurar ser feliz do jeito que dá. Se eu puder fazer alguma coisa, eu vou fazer, e não pensar muito nisso, porque a gente enlouquece. Você não chegou a tocar nenhuma vez na Ucrânia, né? Trocamos. Tocou? E tocaram na Rússia também. Sim. Né? Aqui, infelizmente, a gente está passando por um momento de censura, né? As agências russas foram censuradas. Deixa só o avião passar. Dizer o quê, né, gente? A vida do underground é assim. A maioria das agências russas aqui na Europa, e a gente também viu que ontem no Brasil, muitos sites russos foram bloqueados pelo Então a gente percebe uma censura da parte não de Estado, mas de empresas, né? São empresas decidindo o que a gente deve consumir ou não. E você que já tocou na Rússia, eu queria que você falasse um pouco a experiência, porque é um país completamente, uma cultura completamente diferente da nossa. E nesse momento a gente vê uma dificuldade das pessoas de tentar compreender ambos os lados. As pessoas, guerra geralmente as pessoas transformam num filme, né? O mocinho e o vilão, sendo que numa guerra não existe isso, todo mundo perde. Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência na Rússia, a sua experiência na Ucrânia também, pra gente poder dividir isso com a nossa audiência. Cara, é muito complexo e muito complicado, sabe? Porque, assim, na verdade, quando a gente fez 9 shows na Rússia, uma mini turnê na Rússia, foi muito legal. São pessoas, assim, muito loucas, muito, assim, parecido com os latinos, ao mesmo tempo
mas ao mesmo tempo mais reservada. É uma coisa muito louca, assim, mas sempre a recepção na Rússia sempre foi muito legal. Assim como na Ucrânia também foi sensacional. O único show que a gente fez em Kiev, né, lá. Kiev, não sei como fala, Kiev. E, eu lembro de uma menina que chegou pra mim. Isso é muito engraçado. Vamos dar um pouco de humor, né? Chegou uma menina pra mim e falou assim: não é brinquedo, não. Eu o quê? Aí a menina: não é brinquedo, não. Eu falei assim: você é brasileira? Ela: não, é porque eu amo as novelas brasileiras. E ela começou a soltar vários bordões de novela brasileira. Muito bom. Ela falou que na Ucrânia as novelas brasileiras fazem muito sucesso. Eu achei muito legal isso. Aqui em Portugal também, eles consomem as nossas novelas, assim, igual a gente consome os filmes de Hollywood. Sim, sim. Aqui eu já espero por causa da língua, né? Tem uma proximidade. Mas na Ucrânia, pra mim foi um negócio muito louco. Mas assim, falando sobre guerra agora, pra mim é muito complicado, porque as pessoas, a população, num geral, são todos vítimas, né? A briga é entre políticos, entre pessoas que têm poder e dinheiro. O resto tá ali só para se ferrar, né? Exatamente. Então eu acho muito complicado isso, e ao mesmo tempo eu entendo que os países que estão fazendo esse tipo de censura, então, né, tentando, é uma briga virtual, tentando reprimir a Rússia pelo que está fazendo, para não ter que atacar, para não ter que matar, para não ter que, sabe, tipo, é uma situação muito complicada, porque ao mesmo tempo a gente não pode permitir que um país chegue e faça o que quer, assim, chega matando todo mundo, explodindo tudo, sabe? Mas ao mesmo tempo você tem que reprimir, e tá todo mundo assim, ninguém sabe o que fazer para conter. Ao mesmo tempo não é certo fazer isso, porque você tá prejudicando outras pessoas que não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo você tem que fazer alguma coisa para parar, então é muito complicado julgar e falar. E para mim, os russos são vítimas também, população, não os governantes, não os políticos e as pessoas que têm poderes. Essas são todas culpadas, e a guerra é por essas pessoas. Mas a população, gente, tem muita gente pobre que se ferra muito lá. Você vê que é um país tem muitas dificuldades também financeiras, muita gente pobre, então não dá pra falar que todos os russos são culpados, ou todos os ucranianos são nazistas, como muita gente tá falando. Não é assim. Tem um grupo, sim, tem um grupo grande, sim, tem, mas não são todos, sabe? Então não dá pra você colocar tudo num saco só, é injusto isso. E você tem que ajudar, as pessoas estão sofrendo lá. A gente tem uma das meninas aqui que faz a luz, ela é ucraniana, a família dela inteira tá desesperada lá, que não consegue sair de lá. A casa dela foi destruída, a escola, tudo destruído, cara. É muito triste isso. E vai falar que ela é nazista, que ela tem culpa, ela não é. Com certeza. Não dá pra colocar num saco e falar: eu não vou ajudar porque eles são nazistas. Isso é ignorância. O nosso próprio país, né? Eu não sou bolsonarista, você é bolsonarista? Lógico que não. Então, é o que a gente tenta explicar, né? É uma ignorância você querer colocar tudo, né, no mesmo pacote. Já que você falou sobre a menina da luz, que é ucraniana e está trabalhando, eu queria também te perguntar, já que a gente está no mês de março, que é um mês, né, internacional da luta das mulheres, eu fiz uma entrevista na semana retrasada com a Luana, que foi batera da Nervosa também, e eu perguntei para ela sobre a falta de minas, né, de mulheres na parte de produção, né, a gente vê pouco. Queria te perguntar como que você tem enxergado esse momento de ter mais mulheres, mas não só em cima do palco, porque é difícil, por exemplo, você encontrar uma mina que produza um disco, que faça masterização, que trabalhe como hold, que trabalhe como luz, e eu achei muito massa você falar que uma das meninas que estão aí na técnica, né, uma das pessoas é uma mulher. Como que você tá vendo isso daí? Sim, na verdade, assim, tem meninas em todas as funções, mas são poucas, principalmente técnico de som, algumas profissões assim, tem poucas, mas tem. A Nervosa tem um histórico de colocar meninas para trabalhar no backstage também, por exemplo, a menina que tá fazendo a luz, a menina que tá no mesh, a gente já teve uma hold, mulher, também que era também técnica de som. Então a gente sempre, quando a gente pode incluir as mulheres, dar oportunidade, a gente inclui sim, porque eu acredito que a mulher ela tem que batalhar tipo, muito mais para ter algum tipo de respeito, sabe?
sabe? Porque sempre tem aquele histórico de, a mulher não sabe como fazer, porque na verdade a mulher nunca teve oportunidade, porque há alguns anos atrás a mulher nem trabalhar podia, né? Então a gente tem anos a menos de experiência do que o homem na humanidade, vamos dizer assim, né? Então a gente tá para trás mesmo. Agora que as mulheres estão tendo mais direitos, estão conseguindo trabalhar, só que a gente tem a capacidade, só que pra gente ter o reconhecimento é mais difícil por causa de um passado que já tava lá emplacado de que a gente não podia, que a gente não conseguia. Só que, as mulheres mandam muito bem, a gente sempre, quando tem oportunidade, a gente dá oportunidade, sim. E quando a gente vê mais minas trabalhando no local, né, porque geralmente é um lugar que tem muito homem, acho que isso também conforta um pouco, né, traz mais segurança, né? Sim, essa turnê é completamente feminina, porque são 2 bandas de mulheres, né, e aí a gente tem 2 meninas trabalhando nas equipes. Então, assim, o ônibus tá cheirando flores. Muito bom. Drica, para finalizar, hoje eu fiquei sabendo aqui agora que é aniversário da sua mãe, então vamos marcar essa data. Manda uma mensagem para essa grande mulher que é a sua mãe, que é que fez você, e você tá aqui hoje mandando um som pra gente, deixando a gente no Brasil inteiro, no mundo inteiro, cheio de orgulho. Mãe, te amo, parabéns pra você nessa data, querida. Estou longe, mas estou perto. Do coração quentinho para você. Bom, Prica, obrigada. Se você puder, agora nesse finalzinho, mandar uma mensagem aí para não só para russos e ucranianos, mas para todos os outros países, Palestina, Iêmen, Somália, Síria, né, o nosso próprio Brasil, que enfrenta aí uma guerra interna, que a gente sabe muito bem, contra o fascismo, contra o nazismo. Então, se você puder deixar um recado final de esperança, né, que a gente começou a entrevista falando sobre isso, né, sobre esperança, sobre novos rumos. Então, a palavra está com você. Bom, muita calma, muita paciência, muita união, sabe? Muita sabedoria. A gente vive uma época que é muito complicada, de muita fake news, muita manipulação da informação. É muito difícil você achar uma fonte 100% segura. Tudo pode ser, sabe? Então, eu acho que o segredo de tudo, na verdade, é um equilíbrio. Você nunca acreditar 100% em uma coisa, sempre desconfiar de tudo, mas ao mesmo tempo não desconfiar 100% de tudo, porque senão você não consegue viver, também vira uma paranoia. Mas é muito difícil, sabe, tipo, defender certas coisas que você não tem 100% de certeza de que tá certo. Então, assim, viva o seu, seja bom para as pessoas que você tá por perto, sabe? Faça o melhor para os outros. Racismo, fascismo, esse tipo de discurso extremista, isso é horrível. Parem com isso, vão viver suas vidas, parem de encher o saco dos gays, cara. Se o cara quer fazer o que ele quiser, a mina quer fazer o que ele quiser, deixa as pessoas em paz, sabe? Tem gente que bate em criança e depois vai falar que um casal de gays não pode adotar uma criança. Cara, é uma hipocrisia do caramba. Deixa as pessoas ser felizes, gente. A vida é curta. Para de encher o saco de dar regra, sabe? Tipo, vai ser feliz, filho. A vida é curta. Vai ser feliz e escute nervosa. Que aí você deixa de ficar nervosa. Prica, obrigada. Obrigada a você. Valeu. Vocês. Obrigada. Valeu.